Eu nunca falo como mãe, eu falo sempre tão empoderada, Aham. e ninguém sabe como é como mãe, quanto eu sou frágil, né. Você já parou para imaginar, Naina, Olha, se você tivesse aceitado isso, sim. o que seria dele? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Não é Treino, é Reino. É sempre uma alegria estar aqui com você para aumentar o nosso conhecimento, porque eu sempre falo, o conhecimento é libertador. E hoje eu estou com uma pessoa extraordinária, uma mãe, uma empresária, mas antes de tudo isso, um ser humano extraordinário, que ela luta em prol de uma causa que tem crescido absurdamente, não só no Brasil, mas eu acredito que no mundo todo. E hoje eu converso com a Naina Dibo. Naina, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É uma grande alegria, uma satisfação poder ter você aqui. Eu sei que a sua agenda é corridíssima, Em mas abril que é. bom que você teve esse tempo. Seja muito bem-vinda, Naina. Obrigada, Letícia, eu também estou muito feliz de estar aqui com você. Gente, deixa eu contar para vocês o que que a Naina faz. Ela é uma mãe extremamente especial, mas ela é empresária, ela é mãe de 2 meninos, um deles é adolescente e que teve o diagnóstico de autismo aos 4 anos de idade e tem o Theo também, né. Theo. Então são 2 meninões. Ela é formada em administração e ela é cofundadora e presidente da Associação Nacional Proditeia, de são pais e associação de pais e responsáveis organizados pelos direitos das pessoas com transtorno do espectro do autismo. O Proditeia, ele é de nível nacional. E desde 2019 até agora, é membro do conselho da Reunidas do Brasil, associação em prol da efetivação da lei 12.764/12 em sua integralidade. Naina, ela assume o compromisso de orientar pais e pessoas sobre deficiência que mais cresce no mundo, o autismo, nos direitos inerentes à condição nas áreas da saúde, educação e os serviços sociais do setor público. Além de tudo isso, ela é palestrante em torno do tema como incentivadora da comunidade da unidade familiar pela pessoa no espectro, nas decisões e efetivação adequada das políticas públicas em prol dos autistas. Uau! Eu quis trazer a Naina, e principalmente nesse mês agora, esse mês que é muito especial, em que se celebra ou se comemora, eu não sei se celebra, não é celebrar, né, mas É, é que, né, que sim. comemora, o mês da conscientização do autismo. Porque, assim, os números têm sido alarmantes, né, do quantas crianças serão diagnosticadas com esse, espectro, mas vale lembrar que ela não é uma doença, que ela é uma condição. Essas crianças são incríveis, né, eu tenho um muito próximo de mim, que é meu sobrinho Felipe, que a Didi te ama muito, nem posso falar muito dele que eu choro. Hã. E eu fiquei, assim, pensativa esse mês, Naina, falarmos sobre a questão da conscientização do espectro. Mas falar do autismo é algo que a gente já conhece, já ouve falar muito, né, dos autistas, o que que é o autismo, que eles são diferentes, que eles pensam diferentes, As enfim. especificidades. Mas eu acredito que pouco fala e olha para a família, para o núcleo dessas crianças, né. Uhum. E hoje, Naina, eu quero muito, ouvir a Naina, né. O que que aconteceu com você desde então, desde que esse diagnóstico foi recebido, e o porquê que hoje você é essa pessoa extraordinária que tem sido, assim, usada mesmo como uma ferramenta para auxiliar todas essas famílias que recebem também esse diagnóstico, Naina. Primeiramente, bom dia para todos. E eu estava ouvindo você falar meu currículo, mas o pior é que é isso mesmo. Eu paro pra pensar hoje, eu tô tão cansada, porque a gente nunca para. E eu me sinto um soldado de guerra. Eu me sinto mesmo, não é mentira, porque eu tô sempre pronta para de onde for que tiver que vir a bomba, eu vou estar sempre já em alerta. Eu falo: "Deus me protege muito", porque muitas vezes eu tenho que defender também um próximo, e eu não sei nem o que que é, mas eu chego ali, por exemplo, na câmara, tô vendo uma coisa, vem uma outra situação, eu falo: "Deus me usa mesmo", porque acaba dando certo, porque a gente está fazendo por pessoas que necessitam desse apoio, que não podem se defender sozinhas. E, na verdade, eu não queria ser tudo isso não.
Eu queria ser uma mãe, eu queria ser cuidada, eu queria ser abraçada, eu queria ser também, não ser dessa forma. Isso não é uma coisa que a vida me impôs. Eu tive que ser forte, eu não tive escolha. E a maioria das mães, estatisticamente falando, 89% são mães solos. A partir do momento que chega, um CID, uma deficiência, e o autismo, não sei se você sabe, mas 90% deles sempre vem com alguma outra comorbidade. Elas se tornam mães solos, são mães que lutam o tempo inteiro, sem parar. Desde o momento que essa pessoa recebeu um laudo para estar dentro da escola, para ter uma educação inclusiva, que hoje está cada vez, eu não sei nem o que vai acontecer. Eu falo, eu tenho muita dó de quem está hoje começando, que está pequenininho, porque eu vejo o caos que está dentro da educação. Na saúde, um laudo hoje, entre 0 a 12 anos, para você conseguir a primeira consulta com o neuro, demora-se 2 anos e 8 meses. É o tempo de espera. Somente a PAI faz. Tá todo mundo exacerbado, tá muito cheio. Os números estão dobrando ano a ano. E acaba que as políticas públicas devem ser realizadas o tempo inteiro. Leis nós temos, mas não são cumpridas e a luta não para. A gente vive dessa forma. É um estresse constante. Naína, você É. falou no comecinho que você começou a desbravar uma selva, né? Que quando Foi, veio o diagnóstico, você estava assim, meu Deus, e agora? foi. E qual foi a primeira ferramenta que você usou para começar Eu vou a contar. desbravar esse mundo aí, hoje ter se tornado, né, Uhum. essa associação tão grande e que luta realmente em prol dessas famílias e dessas crianças? Como é que foi o comecinho? Não sou advogada, né? Não é advogada, ela Todo é. mundo acha que eu Meu sou Deus, ela é advogada. administradora, como assim? Não sou advogada. Quando eu tive um problema, o meu filho foi diagnosticado com 4 anos, porque na época o CID o CID-9, acho que estava na época, não deixava que fosse, feito o diagnóstico antes dos 4. Hoje não, hoje a gente tem que ter o mais rápido possível para conseguir dar entrada num tratamento, que é muito importante entre os 0 e os 7 anos, né, que é onde tem um período de plasticidade cerebral, enfim. Mas eu já tinha um diagnóstico fora do Brasil, eu tive a oportunidade de ter isso, e eu fui convidada a me retirar da escola. Meu filho estudava numa escola particular, muito conhecida em Campo Grande. E aí ele foi convidado a se retirar, porque ele não ia falar, ele nunca iria escrever letra A. Todas as palavras, tudo o que foi falado para mim, nunca esqueci, uma vírgula, um nada. E aí foi que ele poderia ter 4, 5 tutoras, que o que ele ia fazer era brincar de massinha, que era o que cabia a ele, que era a responsabilidade da escola colocar. Então, que eu tirasse ele da escola, que levasse para uma outra escola, que na época era Raio de Luz o nome, que eu acho que não existe mais hoje, que era onde o lugar dele, era o caminho dele. Enquanto a diretora falava aquilo para mim, eu não conseguia falar. Foi onde que eu comecei a me eu senti, naquela época eu estava com outro pequenininho, bebê. Eu falei: "Que vai ser da minha vida, né?". Ela falou: "Eu tenho 40 anos, 30 e poucos anos na estrada como coordenadora, e eu sei do que eu estou falando. Se eu tivesse acreditado nela e parado, eu nunca teria conseguido evoluir o meu filho". Naína, então uma pausa nessa sua fala. Gente, como a É. gente não pode aceitar palavras desse nível sobre a nossa vida? Porque a Uhum. palavra, ou ela dá vida ou ela dá morte. É isso que a palavra de Deus fala. O poder da vida e da morte está naquilo que você declara. Você já parou para imaginar, Naína, se Olha, você tivesse aceitado isso, sim. o que seria dele? Então, você que está nos ouvindo, você que tem algum nível de autoridade sobre a vida de alguém, não faça isso. Não dê uma sentença de morte sobre algo que você não conhece. Porque a Bíblia fala que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e aí a gente entende hoje, pela inteligência emocional, agora a gente saindo de religião e de Bíblia, Uhum. que aquilo que você semeia cresce. Uhum. Se você semear coisas ruins, é o que vai crescer sobre você. Coisas ruins, mas se você semear coisas boas, então reavalia a sua vida, recalcula a sua rota, dá uma avaliada no que tem saído de você. Em todos os níveis, né, talvez a sua vida pode estar um caos, talvez porque você declara ou porque você ouviu algo de alguém e você aceitou que você não presta para nada, que você é burra, que seria impossível, e nada é impossível.
Meu filho é a né? prova disso. Nada é impossível, né? E como que hoje ele tá, Naína? Eu acredito que você foi tão forte, né, a ponto de usar essas palavras negativas como uma válvula, Foi. né, para falar assim, Mas não, eu assim, vou te mostrar que mas eu você tá caí. errada. Eu acredito. Eu caí. Eu não Como saía que a da Naína cama. mãe ficou? De verdade. Eu não saía da cama. Eu não conseguia sair da cama. Eu nunca falo como mãe. Eu falo sempre tão empoderada. Aham. E ninguém sabe como é como mãe, quanto eu sou frágil, né. Uhum. Aí você vê eu chorando, isso é coisa que ninguém vê. O povo me vê e fala: "Essa menina é brava, tem um empoderamento na hora que fala", mas é porque eu, né, a gente tem que ser. Mas eu sofri muito, porque o meu caso, como eu já era uma pessoa que tinha muito amigos na escola, era muito conhecida, tinha família muito conhecida na cidade, ela fez uma reunião, onde 400 pessoas estavam na reunião, e ela falou que era mentira minha, que ela não tinha expulsado ele. É que eu não tinha aceitado, que o filho não poderia estar ali, tá-tá-tá. E ela começou a mentir, colocou um monte de gente, ficou uma situação tão chata, e a minha tia, eu na cama, minha tia me chamou com a minha avó e me obrigou. Ela me obrigou a sentar na frente de um computador. Você vai escrever tudo o que aconteceu, nos mínimos detalhes. Eu não comia, eu não tomava banho, já estava uns 2 dias e meio sem tomar banho, sem comer, sem nada. Me levaram para Ponta Porã para ficar com a minha avó. Eu fui deitada no carro atrás, meu irmão me levou. Eu nem sei quem ficou com meus filhos, estava com meu pai, estava com minha mãe. Tão ruim que eu fiquei. Eu só sabia que estava tudo certo, porque eu não conseguia falar. E ela me obrigou a sentar e escrever. Aí eu Então você escrevi caiu numa tudo. depressão tão profunda que você nem falava. Não, quem falou por mim na época, é esse que é o negócio. Hoje eu Aham. sou a voz de pessoas, né, mas naquela época eu tive pessoas que foram a minha voz. Eu não tive voz. E eu não conhecia nada. Por sorte, uma mulher que hoje leva o nome da lei do autismo, que foi o que mudou, é um marco. Existe um marco, literalmente, dentro da Constituição Federal, onde o autismo não era uma deficiência. Então ele não tinha os direitos que tem hoje dentro da LBI. O autismo é a única deficiência que tem uma lei separada da Lei Brasileira de Inclusão. Não sei se você sabe disso, é a única Não. deficiência. Ela morava aqui no estado, ela morava em Dourados. E pessoas daqui já estavam lutando, pouquíssimas, tá? Eram pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mães, tanto que eu nem conhecia elas. E já estavam lutando muito por uma lei que já estava em Brasília para ser, estava no Senado, já estava sendo assim já indo Pra ser embora. votada. É, e não tinha nada no Mato Grosso do Sul. No dia que aconteceu, 7 dias depois, já tinha sido feita uma lei municipal e uma estadual. A partir daquele momento, todas as crianças deveriam ter um tutor dentro da sala de aula Uau. para acompanhar a pessoa com autismo. Então isso nasceu daqui do estado, essas leis? A lei do autismo saiu daqui. Berenice Piana ia para Brasília e teve várias pessoas que lutaram junto. Aham. A Carol, que era uma pessoa que estava comigo no começo, antes do Prodeteia, também estava junto. Ana Salter era uma pessoa que estava já lutando, que hoje continua aí na luta, mas assim, com políticas públicas, hoje ficou só o Prodeteia. Fernando Cota em Brasília, e começou a lei, a briga, a luta para conseguir colocar o autismo dentro da LBI, para a gente conseguir os direitos. Uhum. E essas pessoas, por sorte, por muita sorte minha, estavam próximas a mim, e foi quem foi minha voz, porque eu não tive voz nenhuma. Então você escreveu tudo o que Eu escrevi aconteceu. o que aconteceu comigo. Aham. E aí passou Aí essa. eu coloquei no Facebook. Aí foi a merda. Aí você jogou no ventilador e o Foi. negócio foi. Foi. Quando eu joguei no Facebook, eu acho que em um dia, 2 dias, não sei, já me ligaram do programa Domingo Espetacular da Record, querendo me entrevistar. No outro dia, Fátima Bernardes. Tava nesse nível. Meu telefone não parava. Um Aí você segundo. conseguiu falar? Você Não, conseguiu não sair da parei. caverna? Não, da caverna sim, porque você estava em Não consegui. depressão. Não Não consegui. foi. Não Mandou consegui. representante? Também não consegui. Virou um auê. Era gente falando no Brasil inteiro, fora do Brasil. Eu expus o meu filho. Ela colocou que o meu filho não seria capaz também de fazer, que ele tinha um tipo de um retardo mental. Tudo isso público. Se você procurar hoje na internet meu nome, você vai ver ele, né? E acabou que esse negócio virou um auê.
Meu filho exposto, eu também ali exposta. Muita gente fala pra mim: "Como você tem coragem?" Porque todo mundo tem vergonha. Eu falei: "Gente, a deficiência eu vivo a deficiência, porque eu tenho uma tia com deficiência, a vida inteira". E minha avó nunca teve vergonha, pelo Uhum. contrário, eu sempre cuidei dela junto com a minha avó, e minha avó foi a minha força. Eu não caí nunca porque eu tinha ela, ela não me deixou, e eu tinha vergonha de chorar, de sofrer, por mais que eu tenha a gente tem negação, Uhum. tem luto e aceitação. A minha negação foi muito rápida, me passou assim, porque eu não sabia o que era o autismo, porque ninguém sabia, os Uhum. médicos não sabiam, tanto que os médicos chegavam pra gente pra perguntar: "Que me explica". Sabe quem que chegou a me perguntar isso? Vou te falar, um legislador na época que fez uma lei, inclusive aqui dentro do estado, que é da plaquinha de prioridade. Uhum. O doutor, meu Deus do céu, me fugiu o nome dele, espera aí, Paulo Silff. Paulo Schuff. Ele é médico, sim. O doutor Paulo Silff chegou para mim e falou: "Quero você, quero ela, eu quero que você me explica o que é o autismo, como começa, é genético, o que que não é?". A gente foi lá, ele falou assim: "Não, porque eu sou pediatra". O pediatra do meu filho, que eu considero o melhor do mundo, Alberto Jorge, Aham. ele falou para mim: "Eu te peço desculpa, perdão, porque eu me sinto mal, porque eu atendo o João Vitor desde o momento que ele nasceu, e a gente não estudou sobre o autismo na faculdade. Nós estávamos numa selva fechada, ninguém sabia Tipo, nada". com uma tesourinha. Você não tem noção como que era 15 anos atrás. Era um terror. Era horrível, não tinha nada, ninguém conhecia, ninguém sabia, ninguém entendia. Tá, Naína, mas Hum, a gente já entendeu que passaram-se 15 anos e evoluiu demais. Mas eu quero saber da Naína, hum, porque tem muitas mães que estão recebendo o diagnóstico e que elas estão caindo dentro do buraco. Eu falo, a minha irmã, quando ela recebeu o diagnóstico, que a doutora falou assim: "Mas no caso do seu filho", ela fala, porque ela foi para São Paulo, recebeu um diagnóstico lá e ela não tinha visto que lá embaixo estava escrito assim, ó: "Iniciar tratamento ABA", uhum. José Salomão, Salomão Schwartzman. esse. E ela veio para cá e a vida seguiu. Quando ela esteve diante de uma neurologista aqui, a Andrea Weyman, ela falava assim: "No caso do seu filho, no caso do seu filho", mas aí ela falou: "Não, espera lá, doutora, o que que é o caso do meu filho?". Ela falou: "Ué, tá escrito aqui", tipo, não estava escrito assim, né, "Seu filho é autista". Eu A minha irmã se encurvou assim, e ela deu um grito, ela se encurvou, e ela falou que parecia que ela tinha levado uma facada. Foi a sensação que ela teve. E ela, de verdade, ela caminhou há muitos anos com essa dor nela. Ela falava: "A sensação é que tem uma faca aqui dentro de mim". E hoje, graças a Deus, assim, claro que com rede de apoio, né, com tratamentos, com terapias, o Felipe evoluiu, mas a gente teve que cuidar dela. Então, como é que foi o cuidado com a Naína? Você quer que eu te fale uma? Eu Quero. duvido que a sua irmã não está cansada de lutar. Eu Tá duvido. exausta. Eu duvido que se retirarem o tratamento dele hoje num plano de saúde, ela vai conseguir lutar como antigamente, porque ela está cansada. Eu estou cansada, eu estou muito cansada. Eu falo, eu preciso passar bastante, porque é um cansaço mental, não é físico, você não é o tempo inteiro. E essa parte da negação de luto demora, eu fiquei em luto acho que uns 2 anos, né, é dor mesmo. É você não saber o que vai ser do seu futuro. E principalmente, minha maior dor é não poder morrer, porque eu sei que meu filho não pode ficar sozinho. E isso me mata por dentro, porque eu não posso deixar para o irmão também. Sabe o que que aconteceu comigo ano passado? Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu fui renovar a minha carteira de motorista. E aí eu fui com o João. Aí passei rapidão ali, fui na frente e tal, fui tirar foto. Na hora que eu fui tirar foto, a menina pegou e falou assim: "O que que ele tem?". Eu falei: "Ele é autista". Ela falou assim, aí eu percebi. Ela: "Eu vou casar, tô noiva, e a irmã do meu noivo é autista. Ela é uma autista grave. E só tem ele. Aí quando a minha sogra, meu sogro morrer, vai ter que sobrar pra mim cuidar. E eu quero ter meus filhos, eu quero ter minha vida". E aí estamos nesse impasse hoje, conversando em terapia por conta de eu estar noiva, estar vendo meu casamento e eu não poder ter minha vida. Aquilo foi um choque pra mim, de realidade, tão grande. Eu acho que me deu febre. No mesmo momento, eu tive um choque de realidade. Porque meu filho menor não tem obrigação alguma de cuidar do irmão, ele tem que cuidar por amor.
E se ele casar e cara, ele não tem obrigação, a mãe essa menina também não tinha obrigação, mas olha só que absurdo. E nós não temos o que fazer hoje. Hoje uma mãe morreu, deixou um adolescente de 16 anos. Para onde a gente vai levar? Não tem, não existe nada. Não tem, a gente faz políticas públicas o tempo inteiro para chegar hoje. A gente fala, os laudos, os começos dos laudos hoje já estão adolescentes. Precisam entrar no mercado de trabalho, eles precisam ser capacitados para viver sozinho. Só que o poder público não entende isso. E agora eu falo, em 5 anos acabou, não tem que vocês vão saber o que fazer, vai estar todo mundo aposentado, porque você precisa evoluir. E eu falo: "Meu filho, eu não posso morrer, porque eu sei que eu não posso deixar ele sozinho". Para mim, a maior dor que eu tenho é essa. Mas tudo que ele faz hoje, é tudo que não me falaram que não ia fazer, ele faz. Então, para mim, eu falo: "Eu sou a pessoa mais grata do mundo". Se ele e ele gosta de pescar, eu virei pescadora por causa dele, Eu vi né. sua foto do Instagram, do WhatsApp, tem um peixão assim. Não, eu sou pescadora hoje, pescadora mesmo. E eu fui por causa dele, eu odiava pescar, não suportava. Se ele virar peixeiro, pra mim tá ótimo. Eu tô feliz da vida. Pra ele se sentir útil, ter alguma ocupação. Eu te mandei aquele Hum. vídeo do Instagram na Itália, Da que eles Pizza Hut. fizeram a pizza out, eu achei aquilo extraordinário. Quer que eu te conte alguma coisa? Quero. Nós estamos programando para fazer alguma coisa aqui em Campo Grande, vou te contar de primeira mão. Uau! Porque nós vimos que não existe nada, né, é muito complicado. A única eu falo assim, a única empresa em Campo Grande que a gente vê hoje que emprega a pessoa com autismo sem ser obrigado, é a farmácia São Leopoldo, o resto, nada. E eu pensei em fazer uma casa de bolos. Falei: "Vamos fazer uma casa de bolos e colocar esse pessoal aí para botar a mão na massa", porque tem um que gosta só de decorar, tem outro que gosta só de não encosta, não consegue encostar na pa por pelo sensorial na Aham. massa. Um gosta de tal coisa. Falei: "Gente, vai ter que formar uma casa de bolo". Nós estamos conversando sobre isso. Não ia falar isso, mas eu vou falar em primeira mão, nós estamos pensando Uau, em só nome de para Jesus, ele. que ela dê certo, que depender de mim, Ai, em estou nome de aqui para Jesus. ajudar, vai ser Você incrível. já É, imaginou? realmente eles têm habilidades, assim, Tem, e não importa o fora nível, da né? curva, não importa. Não importa. Eu falo, gente, que eu trago desde muito tempo atrás, agora para cá, para a Câmara, pra Assembleia, falo o tempo inteiro. Quando eu fui para os Estados Unidos fazer tratamento no João, tinha uma escola que estava capacitando 2 adolescentes. Os 2 tinham 16 anos. Um com síndrome de Down e autismo, e o outro era não verbal, um autista nível 3 não verbal. Só que ele tinha um hiperfoco em organização tremendo. Sabe o que ele ia fazer? Hum. Trabalhar num supermercados famosíssimo lá. Ele ia fazer, além da logística de estoque, de repor estoque, ele fazia latas, assim, uma em cima da outra, Ah, fazia aqueles pirâmides, desenhos fazia tudo. O menino era não verbal. E o com síndrome de Down ia trabalhar numa rede da UCI, acho que era de cinema, uma coisa assim, uhum. servindo pipoca. Mas ele ia trabalhar, ele ia ser útil. Ele ia ter E o eles dinheiro dele. todos eles têm habilidades, todos têm. Mas aqui nós não conseguimos fazer nada. É Tem que incrível, né, como que pode a pessoa não pensar, né, mas tá bom. É, então, é que eu falo, as pessoas elas são, treinadas a viver dentro de uma caixa, né. Uhum. Quando você pensa em sair fora dessa caixa, você já é alvo de um monte de você é apontado, você é julgado, você é taxado de doido, de não sei o quê, onde é que já se viu. Mas aí quando dá resultado, fala assim: "Nossa, o que que você fez? Como é que é?". Então que é simples. Olhe para a pessoa na essência. Extraia dela o que ela tem de melhor. Independente de diagnóstico ou não, todo mundo tem pontos fortes e todo mundo tem pontos de melhoria. Mas não é todo mundo que pensa como você. Temos que pensar Temos um assim. capacitismo gigantesco no As dia a dia. pessoas, elas se especializam em áreas, Uhum, em nichos, em profissões, mas ela não se especializa em pessoas. Tudo vem através de pessoas. uhum. Então, se você não domina a pessoa, você não domina nada. Se você não entende e não tem amor incondicional e empatia pelo outro, você não entende de nada. Porque todo dia alguém vai ter um dia mau e um dia bom. Todo mundo é muito legal, mas todo mundo tem o lado que é muito chato. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu sou legal, eu sou super legal, só que eu sou brava demais. Para mim as coisas têm que ser para ontem. Se você não fizer para mim, você é lerdo, você é burro. Meu Deus do céu, tem que falar de novo. A minha carne é essa. Mas Hum. o que que eu tenho que trabalhar todo dia para que essa brabeza aqui fique: "Ó, calma, você é assim, a Naína não é. Você é assim, o João não é.
O fulano é assim, o Beltrano não é. Então vamos olhar para o que o Beltrano tem de bom e o que o ciclano tem de ruim, vamos ajudar ele a melhorar e não só mandar embora? Porque hoje é assim, a pessoa é contratada pela sua capacidade técnica e mandada embora pela sua incapacidade emocional. Sim. Todos somos emocionais. E o autismo é isso. As emoções deles são mais afloradas, né? Uhum. Eles, eu falo que é a essência da palavra, é sim e não. O copo é um copo, Uhum. Literal, né? literal, não É. tem essas coisas. Então, por que não olhar para ele e ver o que ele faz de bom? O meu autista, o Felipe, ele tem altas habilidades em desenho, em massinha de EVA, biscuit, ele cria coisas absurdas. E ele fala que ele vai ser como o Walt Disney. E ele vai ser. Não tenho dúvida disso. Uhum. Porque é o que ele gosta, é o que ele foca, é o que ele assiste, o que ele fala. Mas enfim, saúde mental das mães, Naína. Como que você venceu? Eu não venci. Minha batalha diária, não venci, nunca. Tomo remédio todo santo dia. Eu tenho depressão. Eu sou obrigada a ser forte. Eu sou obrigada a levantar e seguir em frente. Eu tenho depressão desde 2015, por aí. Tomo 2 remédios por dia. E eu vejo, assim, todas as mães a gente tem um nível de suicídio muito grande, que a gente não fala publicamente. Nós pedimos para a imprensa também para não divulgar, porque a gente mostrou, a imprensa mesmo viu os gatilhos, né, que dava quando uma mãe se matava. Tinha mãe que matava filho e se matava, desesperada, para não surgir gatilhos, para não ter mais suicídios, tá aumentando. São sozinhas. A família passa também por uma situação. O meu filho hoje, eu tô passando por uma situação, por exemplo, a gente só fala do João, 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 eu fico focado nele, e o João, João, e esquecemos do Theo por muito tempo. O Theo hoje me cobra isso. O Theo me cobra muito e eu me sinto mal. Eu me sinto péssima. Eu falo, me desculpa, meu filho. Eu peço perdão pro Theo, direto. Foi por eu não ter sido tua mãe o tempo inteiro, mas eu precisava fazer isso, porque eu não tinha tempo. Eu tinha aquele espaço de tempo para eu poder desenvolver o João. Então eu parei meu mundo, eu parei minha vida, porque eu tinha que fazer, porque se ele não fizesse, eu tinha feito, né? Eu falei assim, eu preciso agora. E ele me cobra demais. Os irmãos também sofrem. E ninguém fala da família. Ninguém. Como está a sua família, Naína? Então, hoje eu falo, ó, eu não estou mais com o pai dos meninos. Ele é um bom pai, é um ótimo pai, porém, quando fala de tratamento de João, ele entrou em depressão, ele se fechou e eu não podia parar. Então, quem levou tudo fui eu. Ele sempre foi um bom pai, eu com o Theo também, o Theo é muito apegado a ele, até porque eu saí por muito tempo, porque eu tive a oportunidade de ter o melhor tratamento do mundo, trouxe para cá também, para o próximo, o que a gente pôde trazer de conhecimento para a clínica aprender, passar para todos aqui, para que todos pudessem ter. Meu filho teve tratamento com o médico do Marcos Mion, por exemplo, né? Então, Uhum. assim, tudo que a gente pôde trazer dos Estados Unidos para fazer, para ajudar, também fiz minha parte. Mas a família é algo que é essencial. O apoio emocional, a rede de apoio dessa mãe é necessário. Senão você cai, não tem jeito. Eu tive minha avó, né? A minha avó, como ela também era mãe de uma pessoa com deficiência, eu tinha vergonha de reclamar, de chorar, porque ela era tão forte, tão feliz, mas a família sofre. Nós todos sabemos que quem que vai ficar com o João? O que que vai acontecer se acontecer alguma coisa comigo? Eu morro de medo de morrer. Morro de medo de morrer. Cara, e eu não falo de mim como mãe, eu fico Aham. perdida. Se você falar comigo como presidente do Prodeteia, você vai ver outra pessoa, você vai ver o empoderamento da pessoa. Como mãe, eu me acabo. Mas é. É, mas antes de vir essa Naína toda, tem essa Naína Pois mãezinha, é. né? E a gente precisa olhar para você. Todos precisamos. Igual você falou, eu só queria ser cuidada, eu Sim. só queria ser amada. E eu converso com a minha irmã e eu tenho uma relação assim muito, mas é alma, é um amor incondicional que eu tenho por ela e pelo Felipe. E eu sempre me coloco, eu sempre pego o Felipe, eu levo o Felipe, eu viajo com o Felipe, eu faço, Uhum. porque eu sei que, tipo, se ela ficar algumas horas sem ele, sem essa intensidade, esse o sistema de alerta ligado 24 Aham. horas, ela já É verdade. a gente fez uma aula ontem do método Bali, Hum. e assim, é uma aula que você tem que estar presente no presente.
né, aulas de movimento, e ela sempre: "Ah, esqueci". E a professora falou assim: "É porque você saiu de você". E aí hum. ela foi obrigada a habitar no corpo. E foi tão dia maravilhoso que depois ela me ligou e falou assim: "Escuta, eu não tô acostumada a viver nessa paz toda não, eu tô descansada, eu quero dormir". Eu falei assim: "É bem-vinda ao mundo É. das pessoas que não têm, eh, pessoas tão especiais assim", né. E hoje eu falo como uma rede de apoio. Você que é irmã, você que é mãe, você que é prima, você que é amiga, você que é dinda de uma mãe de autista, olhe para essa mãe. Eu falo, a melhor viagem da minha vida foi quando a minha prima foi comigo uma vez, eu estava tão cansada, porque o João não dormia. O João foi dormir primeira vez na vida, uma noite inteira, com 2 anos e pouco. Nós fizemos um churrasco para comemorar. E ele sempre nunca foi de dormir, assim, hoje ele dorme super bem. E, assim, por mais que ele esteja acordado, ele fica quietinho na cama, porque ele sabe que tem hora para levantar. Uau, Então, que antes de seis bonitinho. horas ele fica assim, não se mexe, né. Mas eu estava muito cansada. E minha prima pegou ele pra sair, eu dormi na praia. A gente estava na praia, ela falou: "Vou pegar o João e vou dar uma volta com o João. Você pode ficar aqui". Eu estava tão cansada que eu acordei dormindo na praia. Eu falo: "Foi a Você melhor viagem da passou minha filtro solar? passei". Passou, não se queimou. Mas estava saí preta da praia, mas eu estava assim, quando eu acordei assustada até, porque a gente não desliga. Não. Eu nunca cara, meu filho correu de mim uma vez no aeroporto, ele correu. Guarulhos, ele estava no terminal 4. A gente tinha acabado de descer do avião. Ele saiu correndo, e naquela época ele saía correndo, nada parava, não tinha Cristo que parasse ele. E foi. Eu lembro que eu estava com uma bota, estava frio, na época que eu tinha viajado, casacão. Peguei, tirei a meu casaco, joguei e fui. E eu não conseguia alcançar ele, que eu estava com a bota. E quanto mais eu falava para ele parar, ele olhava para trás, ria e continuava. Até uma Jurando que hora estava numa brincadeira que maravilhosa. eu perdi ele. Quando eu perdi ele, que ele foi para o terminal 3, eu primeiro portão que eu vi era à direita, assim, eu peguei o guarda, eu peguei e fazia assim nele, batendo. O meu filho, eu falei: "Meu filho, ele é loiro, ele tem olho verde, ele tá com um casaco azul, com as mangas", eu lembro certinho, com as mangas amarela, com calça jeans e um tênis branco. Ele tá correndo, ele é autista, ele não sabe, ele não tem noção alguma de perigo, ele vai sair na rua. Se ele sair pela essa porta, ele sai correndo na rua, ele vai ser atropelado. Por favor, me ajuda. O cara falou: "Calma, moça. Calma, não é assim que funciona a coisa. Você tem que ir em tal lugar". Eu falei: "Moço!". Aí eu comecei: "Você não tá Gente, eu tô entendendo". arrepiando. Falei: "Pelo amor de Deus". E isso a minha mãe segurando as malas todas lá atrás sozinha, bolsa, tudo, que eu joguei tudo, e eu atrás desse menino, ele sumiu. Aí eu comecei a ficar muito nervosa e começou a vir mais guarda. Eu lembro que chegou uma hora, assim, que ele pegou o radinho e passou uma informação que existia uma criança correndo, acho que tinha uns 7 anos na época, não lembro. Como ele estava e que ele era autista, estava sozinho, que era para cuidar quem estava na porta, porque se ele saísse, ele ia ser atropelado. E, por sorte de Deus, um guarda estava do lado de uma sorveteria, que era tipo uma combizinha, uma mini combizinha, assim, a Aham. sorveteria. E aí a menina que estava lá tem um sobrinho autista e ouviu no rádio. Quando ela viu o João correndo, no outro terminal já, tá, no outro terminal, lá na frente, ela pegou e ofereceu um sorvete para ele. Ah! Aí ele parou. Ela pegou na mão do João e veio ela, o guarda e o João. Quando eu vi o João, eu lembro que eu ajoelhei no chão, eu não sabia o que fazer, o que falar. Eu falava: "Meu Deus do céu", cada coisa que a gente passa na vida, o medo que eu tive, o desespero que eu tive naquele dia. Que não poderia ter acontecido, né. Eu falo que foi uma das piores coisas, assim. E aquela menina veio, quando eu olhei pra ela eu não conseguia falar, ela falou assim: "Eu tenho um sobrinho autista". Então eu vi ele vindo, aí eu peguei o sorvete pra ele parar. Eu não sabia nem o que falar pra ela, não sabia o que fazer. E ele feliz da vida, como se nada tivesse acontecido. E não estava mesmo, que ele Olha, estava ótimo correndo, é, postando corrida com a minha mãezinha. Você vê, só gente, como por eles são. Deus, cara. A gente treina muito ele pela questão de segurança. E ele não a gente vê que ele vai ir com as pessoas. Já fizemos assim com o aba, de colocar uma outra psicóloga pra ir lá em casa, falar assim: "Olha, você vai, nunca viu na vida, e você chama ele pra sair. A gente vai sair ali fora pra brincar", você fala: "João, quer vir passar comigo? Vem passear no carro, e tal", e ele vai.
E a gente fala: "João, não pode". Trabalha muito isso. Não tem jeito. Vai no shopping, mesma coisa. A gente pegava a pessoa: "Olha, ele tá em treinamento, tal, não sei o que lá". Sempre. Ele não tem noção alguma. Ainda não tem esse Não, ainda filtro. não. Como que é o João, o seu João? Porque assim, Ele é perfeito. autismo, Hum. infelizmente, não é assim, é um câncer, é uma dor na unha, quebrou as costas, quebrou o tratamento é assim. Hum. O autista, Cada um é único. único. E eu até entendo, assim, a Cada parte um é único. médica, porque, meu Deus, eu Uhum. sei até aqui, mas aí de repente vem um que é um caos, de repente vem um que é extraordinário, de repente um E o João foi muito como que é o difícil. seu? Porque você falou lá atrás que Nossa, o a João, ele a batia a cabeça professora no falou. chão. Uma vez e eu me culpo muito, ele atravessou uma porta de vidro na minha casa, ele quebrou a porta de vidro pra não ir na escola, que foi a escola que expulsou ele. Aham. E isso me matava, me matou por dentro por muito tempo, porque eu não entendia que ele não queria ir na escola, né. Eu achei que não imaginava, né, vai saber se, né, E ele até então não verbal. não verbal, zero, não falava nada. Ele foi falar com quantos anos? Com 4 anos ele começou a falar, com 4 anos. Então, assim, ele se jogava, ele batia na cabeça. Ele foi muito difícil no começo, muito. Depois, com o tempo, que ele foi melhorando. Nisso você já Hoje tinha o Theo? já. O Theo não teve a mãe normal mesmo. Eu com menos de 7 dias, 6, 5, 6 dias, eu estava em terapia, com terapia ocupacional, em fono, tudo, e o Theo junto mamando. O Theo foi um bebê de consultório. Ele não teve, eu não consegui curtir meu bebê como eu Uhum. curti o João, porque eu estava em pânico, né. E peço perdão pra ele todo santo dia, porque hoje eu tô sofrendo muito com isso, muito mesmo, porque ele me cobra. Uhum. Aí a parte que é a família que ninguém vê. E aí a gente vai conversando com os terapeutas, conversando com psicólogos, né, Uhum. com os amigos, e aí a gente fala: "Você não toda a família está sofrendo com isso e ninguém fala". Naína, deixa eu te dar uma ajuda então. Hum. Eu aprendi dentro de alguns cursos que eu fiz dentro da inteligência emocional, ele ouve você falar: "Eu te amo". Aham. Isso qualquer pessoa, "Ai, eu te amo, eu te amo". Não é sobre o ouvir que eu te amo, é sobre se sentir amado. Uhum. Então você precisa perguntar para o Theo assim: "Theo, quando é que você se sente amado pela mamãe?". Talvez ele vai falar para você: "Ah, mãe, quando você faz um arroz com ovo para mim". Não é quando você leva ele para passear. Uhum. Ele precisa te dar essa resposta. Então, se ele falar para você: "Mãe, eu me sinto amado quando você pinta comigo", pinta com ele. Uhum. Talvez a gente ache que a nossa linguagem de amor é aquilo que faz sentido para nós, mas você precisa saber o que que faz sentido para o Theo. O João você sabe, O o João que ele total. gosta, o que ele não gosta, o que ele faz. Talvez o Theo você ainda não tenha tido essa pergunta para ele, principalmente antes de dormir. Uhum. Porque daí você vai colocar na cabecinha dele, na memória de longo prazo. Ele vai dormir se sentindo amado pela mamãe. Porque a rebeldia é falta de amor. Não porque você não o ame, é porque ele não se sentiu. Sim. Eu fui descobrir isso, eu tenho um filho de 7, uma filha que vai fazer 4, e Hum. eu percebi a diferença entre eles. E muitas vezes, quando a Ana Beatriz, ela tá no nível de rebeldia muito grande, eu falo: "Eu tô falhando em alguma coisa". Porque eu sou intensa em todas as outras áreas e às vezes eu acho que ela tem 12 anos, porque ela é Uhum. extraordinária, mas não, mas ela não tem, ela ainda é um bebê. Então eu preciso olhar para o meu bebê e aí, às vezes é um abraço, eu ficar um pouquinho mais com ela, pronto, porque ela sentiu que a Uhum. mamãe tá ali. Então faça esse exercício, você que está nos ouvindo, eu aprendi, chama baú das descobertas. Então você conta para ele uma coisa que você gosta muito, nossa, a mamãe gosta disso e tal, e Uhum. pergunta pro Theo. E faça. Você vai ver como que a relação de vocês pode ser que melhore de uma forma extraordinária. O seu filho tá ali, sempre esteve, né? E quando ele crescer, ele vai entender. E a linguagem de amor dele, você só vai Eu vou fazer descobrir. isso hoje. Faz e me conta: "Filho, o que que é?". Às vezes vai ser algo tão Eu pergunto pra ele: "Você sabe que a mamãe te ama? Você sente que a então, mamãe te ama?" Ele saber fala: eu "Sim", sei, mas eu mas eu nunca perguntei pra ele o que que você gosta, é como que sobre você se sentir. sente. E a Naína? Quando que a Naína se sente amada por alguém? Eu ai que olha, Letícia, que podcast é esse, meu Deus? Eu nunca nunca É. fui tão vulnerável. Eu conheci uma pessoa, ele tá comigo hoje e é uma pessoa que eu sinto que é um parceiro pra vida, que é força. Desde que minha avó morreu,
acabou, assim, comigo. Eu era 100% forte, 50% acabou, e ele me traz bastante força. E eu sou muito grata por ter ele. E eu conheci ele por causa do autismo também. Aham. Conheci o Hans, porque teve a enchente no Rio Grande do Sul, e o Prodeteia nacional, né. Nós temos uma rede nacional. E aí eles soltaram o alerta que tinha 68 crianças sem medicamento, que estavam já em abrigos, e tinha gente tendo convulsão já, a gente precisava mandar medicamento, mandou o alerta, a gente conseguiu aqui na Cruz Vermelha e juntou os médicos, juntou todas as lideranças, tudo. Conseguimos juntar, a gente inclusive mandou toneladas, tá? Foi mais de 1 tonelada de medicamento. Uau. E a gente juntou um monte de medicamento e levou pra FAB, que quem ia levar era a Força Aérea. Quando chegou lá, que o cara viu 2 caixas gigantescas de medicamentos, ele falou assim: "Aqui é a FAB, você tá achando que eu vou levar medicamento tarja preta, tudo remédio controlado, para o Rio Grande do Sul sem nada, sem uma receita, sem nenhuma pessoa para saber certo de quem que é que vai entregar? Você precisa de um médico ou de um farmacêutico, alguém responsável". Falei: "Não, a gente vai", aí a gente ficou desesperado, "Alguém vai ter que ir", a gente: "Não, você não é responsável por essa medicação, eu quero um médico ou um farmacêutico". Aonde que você vai arranjar um médico para ir para enchente no Rio Grande do Sul? E apareceu um médico, do nada. As E não era coincidências. brasileiro, você acredita? Não era brasileiro. O único que saiu do Mato Grosso do Sul, que foi para lá, foi ele, Gans. o Hans. E ele levou todas as medicações, atendeu todo mundo lá para mim, todas as situações que chegava, ele atendia. Aí a gente começou a conversar mais, né, Aham. e hoje eu tô com ele. Uau, que E Deus pelo abençoe. João eu sei que eu sou o mundo dele. Eu sei que eu sou o mundo dele. E minha avó era minha estrutura emocional. Depois que eu perdi minha avó, foi um caos. Porque eu falo, minha avó era minha mãe e meu pai para mim. Tenho mãe, tenho pai vivo, mas ela era tudo. E sofro muito, sofro demais, ninguém sabe o quanto eu sofro, o quanto que é difícil o meu dia a dia. O quanto que eu tenho que ser forte e o tempo inteiro fingir que eu sou extremamente forte. Eu nunca apareço chorando em nenhum lugar. Você nunca vai ver. Não faça isso. Você vai ver igual uma leoa. O povo vai nossa, o povo tem medo de mim, não tanto. Letícia, assim, eu vejo o legislativo com pânico de mim, o executivo com pânico. O prefeito me chamou esses dias, até ri. Ela assim, ó, olhando pra mim assim, porque eu ataco mesmo, realmente. Mas eu sei que ela é um ser humano. Uhum. Ela é mãe também, ela é mulher. A gente tem que ter sororidade, que fala, né? Aham. Mas eu ataco muito, porque eu preciso fazer com que essas mães também sobrevivam, vivam. Então eu tenho que defender. Tem mãe sem condição de dar um leite pro filho. É o que eu falo, a gente tá no mesmo mar, mas não tá no mesmo barco. Eu ainda tive condições de dar o melhor pro meu. Tem gente que não tem nada. Exatamente. Naína, e Hum. quando essas pessoas não têm nada, como buscar ou ter acesso ao Proditeia? Porque daí é isso que vocês fazem, né? Sim. Então quem está nos ouvindo aí está numa situação de vulnerabilidade, no sentido assim: "Meu Deus, eu já tentei de tudo, eu já fui aqui, eu já fui ali e não dá". Aí chega em vocês, então vocês é o caminho? São o caminho? Para políticas públicas somos os únicos. No Uhum. Mato Grosso do Sul não tem ninguém que faça. Como a gente começou a crescer muito, antes eu atendia a família. Uma família vinha com um caso, né, eu ia na escola, eu ia na casa. Aí começou a crescer demais, eu não consegui mais. Hoje eu trabalho só com coletivo quando tem algum caso muito extraordinário. Por exemplo, eu fiquei um sábado o dia inteiro na delegacia com uma mãe que teve um filho preso, autista, só que também era esquizofrênico, e aí depois eu Aham. conto pra você, não pode, é uma coisa, assim, extraordinária, mas o guri ficou preso, porque ele quebrou o braço do bombeiro. Aí eu falava: "Gente, vocês estão prendendo uma pessoa o dia inteiro aqui", ele falou assim: "Não, mas não pode, que é um crime contra o Estado". Eu falei: "O que que é crime contra o Estado?". O que que ele lá sabe. Eu falei: "Vocês estão entendendo que ele não é não verbal? Mas ele precisa ficar, a gente precisa deixar ele aqui, porque ele tem que prestar um depoimento, porque ele fez o crime contra o Estado". Eu Como falei: que vai "Gente". fazer depoimento se não fala? Não, foi assim, só essas coisas extraordinárias que Entendi, eu vou. o Quando é o extraordinário é extraordinário mesmo, extraordinário. porque eu não consigo hoje atender. Meu telefone, se você pegar, é 700 mensagens que tem não abertos. Agora, nesse momento, se você pegar meu telefone, você vai ver. Tá o tempo inteiro. Então, hoje eu não atendo. O que que a gente fez? Começou a capacitar dentro dos municípios, toda vez que tinha uma pessoa que a gente via que podia contar, que era uma pessoa correta, era uma pessoa certa, começamos a capacitar essas pessoas.
Hoje o Prodetec tem 29 municípios. Uau. E assim, tem município que atende vários outros pequenininhos do lado. Uhum. Aí a gente vai, ó, é Mas a assim. gente não tá falando mais só sobre Mato Grosso do Sul. Não, hoje Mato Grosso do Sul tem 29. Ah, Fora isso, ainda fora o bem, restante. também tem Tá. a nível nacional. Mas aí a gente começou a capacitar quando tem alguma lei, alguma coisa que não é cumprida, alguma criança que é expulsa de uma sala de aula, ou que não tem um tratamento, que está esperando, tem crianças aí que não tem nada, nenhum tipo de acesso a nenhum tipo de tratamento. Aí eles contactam a gente e nós podemos fazer toda a parte jurídica. A gente trabalha com o Ministério Público junto com a polícia, com o CEMED, com o CESAL, com o SAS, todo mundo junto hoje. A gente tem acesso a eles muito mais fácil, muito mais rápido para resolver os problemas, para não ter, inclusive, que judicializar. Uhum. Quando tem que judicializar, nós também agimos. E não tem custo algum. Uau. A gente não cobra absolutamente nada, porque a gente já sabe que está lidando com pessoas que têm uma vulnerabilidade muito grande. Vocês não cobram e também não ganham. Nada. É 100% amor. Nossa, tem muitas vezes que eu tenho, assim, problemas que eu tiro do meu, aí uma advogada tira do dela, aí uma tira do outro. Eu já tive vários meses que eu tirei muito do meu para poder fazer e fiquei, vamos dizer, apertada. Uhum. Mas é uma coisa que eu nem falo, mas a gente precisa, porque isso não me cala. Hoje eu vou onde eu quero, falo com quem eu quero. Eu nunca imaginei que eu fosse entrar em qualquer lugar que eu quisesse, em Brasília, quero falar com o ministro. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Mas é porque eu não tenho vínculo algum com ninguém e nem quero. Porque se eu receber, eu tenho que, vamos colocar, o cara me deu 10 mil reais, então eu tenho que ser mais boazinha com ele. Não vou ser. Entendi. Não vou ser. Não posso ser. Então, assim, se tiver alguém para investir, Se tudo for bem. sociedade, É. é. Mas não me cobre uma exclusividade, porque aqui não tem. É Não. tipo isso. Politicamente, jamais. Nós não temos. Quem está lá dentro da diretoria não tem partido, não tem sigla, não é filiado a nenhum partido, nada. Uhum. Embora existam políticos, né, que são, Sim, que ajudam vocês. claro. Tem muitos que são realmente, assim, bastante Atuantes. voltados à causa. Tem gente que tem filho. Uhum. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Neno Razuc tem 2 filhos autistas. Então, dentro do questão de Estado, toda vez que a gente precisa de alguma coisa, ou tanto uma legislação, um projeto de lei, ou alguma coisa para ali, a gente vai direto no Neno, porque sabe que ele vai estar mais atuante, Uhum. né. Na Câmara, nós temos o PAP. O PAP, ele é meu primo. Não gosto nem de falar, assim, porque o povo, né, ele é meu primo. Hoje ele está presidente, né, da Câmara. Uhum. Todas as leis que tem de autismo, tanto a primeira lei que saiu daqui também, uma lei que saiu de Mato Grosso do Sul, que é a da prioridade da placa, que Uhum. nós levamos para Brasília, ele está envolvido porque a gente sempre estava junto fazendo tudo. Ele que mais tem legislações. Já fez umas 10 leis já. Que A lindo. gente fez muitas coisas já. Parabéns, Papi. Continue. É. Então temos as pessoas assim que são mais próximas. Temos do federal o Geraldo Rezende. Geraldo Rezende, eu falo, eu brigo com ele, mas o homem faz. Então, assim, a gente quebra o pau, porque ele quer mandar em mim, eu não quero que ser mandada, que a gente é duro, né? São 2 truculentos um contra o outro, então é quebra-pau, assim, entre eu e ele. Mas ele faz. Naína, tem alguma coisa, algum caos, algum momento, alguma família que foi, assim, extraordinário ajudar? Que foi fora, assim, cara, tem O mais marcante que eu É. tenho. Aí já tive extraordinários, por exemplo, esse que era um menino que a mãe é quilombola. Tudo de errado. A mãe é quilombola. Ele tem autismo, esquizofrenia e mais uma outra coisa que eu não me lembro o que que era, eram 3 CIDs. E aí esse menino fugia de casa direto. E ele muito grande. Aí ninguém pegava o menino. E quem é o único que estava preparado, que sempre atendia essa mãe, ela falou assim: "Os únicos anjos que eu tenho na vida são os bombeiros". E ela chamou o bombeiro. Só que o bombeiro foi pegar ele e ele quebrou o braço do bombeiro. Aí teve que ir preso, porque cometeu crime contra o Estado, que depois eu entendi. Se esse bombeiro chega a não trabalhar mais por conta dessa lesão, se acontecer alguma coisa, ele tem que ser remunerado pelo Uhum. Estado, tudo tal certinho. E esse menino tinha que ser a prova, mesmo que ele fosse não verbal, não falasse, estava lá dentro em crise. Outro caso, assim, que foi muito, muito feio, e isso foi ao vivo, que eu coloquei ao vivo, foi um menino de 16 anos amarrado no UPA, inteiro amarrado. E não tinha ninguém capacitado para poder atender ele.
A mãe estava toda machucada, aí a mãe pediu socorro e infelizmente para a gestão, né, da Uhum. cidade, para a prefeitura, a mãe era então presidente do Prodeteia, eu era vice-presidente na época. Então a mãe é uma pessoa que era extremamente conhecida no meio, no Brasil inteiro, por pessoas que são, né, percussores da lei do autismo, de todo o conhecimento, e aí o menino estava amarrado e ninguém queria fazer nada. Nisso tinha um barulho de máquina de bomba de fusão. Pi, pi, pi. Quando eu entrei dentro da sala, eu falei assim: "Pelo amor de Deus", e esse menino todo amarrado, tem o vídeo, tem foto até hoje. Aí eu falei assim: "Gente, esse menino está em pânico", estava todo mijado, a cabeça até o joelho, todo molhado. Falei: "Vocês precisam trocar a roupa dele, pelo amor de Deus". Você tá numa sala com a luz na cabeça dele, em cima dele, o negócio apitando, ele pegava a minha mão assim e fazia assim, ó, o tempo inteiro. E aí ninguém ia, ninguém atendia, aquele caos do SUS, né, ninguém sabia quem que era o menino que estava ali, ninguém sabia quem que era a mãe, não tinha nem noção de nada. Ele falou assim: "Olha, vai ter que amanhã, quando sair o consultório na rua, que é onde saem o pessoal da RAPS, que é com a psiquiatria, que vão vir aqui". Aí eu falei: "Ele vai ficar assim até amanhã?". Ela falou assim: "Se você quiser trocar roupa, você troca, porque ele vai bater na gente, a gente não consegue segurar". Isso já fazia umas 3 horas que o menino estava lá. Aí eu peguei, chamei uma outra pessoa da diretoria, falei: "Você vem aqui que eu vou fazer uma live". E abri uma live. Isso faz o quê? 2 anos e 8 meses. Abri a live ao vivo. É assim que acontece quando você tem uma pessoa com 16 anos, autista, o menino ele tá desse jeito, tá aqui todo amarrado, eu mostrei tudo ao vivo. Deu 5 minutos, a prefeita ligou. Já era a Desliga Adriane, isso, pelo amor de Deus. já era a Adriane. A prefeita ligou, eu desliguei na cara dela, ela ligou pra Mara. Questão de meia hora apareceu uma médica, que a médica foi acordada pra ir lá pra fazer a única pessoa que vamos colocar capacitada chegou lá em meia hora, resolveu o problema, o menino se acalmou. Só que aí veio outro problema. Você sabia que não existe internação psiquiatra para menor de idade no Mato Grosso do Sul? Não Deve existe. e deveria existir. Esse menino saiu do UPA para ir para o CAPS. O CAPS não faz internação, ele vai ficar lá um tempo até ele se regular e vai para casa. Aí eu falei: "Então ele vai matar a mãe estava machucada, tinha tirado a conde do lugar da boca, né, estava toda arranhada, tudo, então ele vai, ele mata a mãe, se mata, não tem internação? Não". Falei: "Bom, então ele tem Unimed, nós vamos para a Unimed". Chegou na Unimed, não tem internação, só tem internação para maior de idade, não tem para menor. Não E existe até hoje não ainda existe. e estamos falando aqui Brasil. Mato Ô, Grosso do Brasil, Sul, Mato Grosso do Sul. é, Outros lugares já tem. tem. Aí esse menino foi para Então a gente tem fora de Mato muito Grosso do que Sul, evoluir, né, Naina? muita coisa. Isso é uma coisa que eu tô gritando, falando. Aí agora, por exemplo, a Adriane chamou para falar que já estamos a caminho de fazer alguma coisa, porque Uhum. sabe que existe a necessidade para não ter que acontecer o que aconteceu ao vivo. Você Sim. não tem noção do auê que foi. E é muita coisa. Gente, é importante, né, a gente estar Uhum. trazendo todo esse tipo de clareza aqui, porque foi como quando eu convidei a Naína, eu falei assim: falar de autismo a gente já sabe, né? Ah, ele precisa de auxílio na escola, ele precisa de Uhum. terapia, ele precisa. Tá. E o mais? E a profundidade? E o dia a dia? O que acontece mesmo? Ninguém conta. Então, Uhum. hoje, né, a Naína falou assim: meu Deus, nunca estive tão Não. vulnerável, né? Ai, Mas existe. essa é a realidade, é isso que uma mãezinha passa. Não é lá igual falar o Marcos Mion, mostra lá o filho dele, ai tô tá. Essa romantização é difícil. Mostra lá, filma igual o Big Brother, bota um monte de câmera na casa da mãe do autismo para você Uhum. ver mesmo, né, o que acontece. Então quando a gente fala que autismo não é doença, não é doença, mas ele existe vários pormenores que precisa ser levado em consideração. E as Uhum. pessoas que estão em volta dando suporte para essas crianças, meu Deus, estão destruídas, Todos. Eu não conheço todas. ninguém que não esteja. Não dá para falar: "Ah, não Não gente, tem, é é o que eu te falo, não desafiador". importa o nível, a tua escolaridade, cor, raça, credo, o seu financeiro, não tem, não tem. Tem gente que tem tudo, você está destruído, você tá cansado, acabado. Eu nunca estou bem. Eu falei uma coisa que eu não falo, mas eu não tô, eu tomo 2 remédios por dia para ficar em pé, porque não dá. Uhum.
todos estão, assim, cansados. A tua irmã é que eu falo, pergunta pra ela se alguém Tadinha, tirar ela hoje. tá exausta, ela Cansa. tá exausta. Gente, antes Hum. da gente continuar esse bate-papo, eu preciso agradecer os parceiros do nosso canal que fazem isso tudo aqui acontecer, para que o Não é Treino, é Reino traga mais pessoas assim, né, e que realmente possa continuar transbordando na sua vida conhecimento, que é o Card Saúde, o seu cartão de benefício em saúde. Quando você adquire o Card Saúde, que é um valor extremamente acessível para todas as pessoas, você ganha 1 ano do Clube Ecopark, sabia? 1 ano do Clube Ecopark gratuito. Você tem mais de 250 médicos credenciados, que você tem descontos especiais. Tem mais de 30 clínicas credenciadas para que você possa fazer exames com maior desconto. Também tem atendimento odontológico de qualidade e também bastante acessível. Tem 25% de desconto numa clínica de estética. Então, mulheres, mães de autistas, né? A gente precisa de um cuidadozinho maior. E também tem desconto em alguns pet shops. Então, a Card Saúde cuida tanto de você, da sua família, quanto do seu animalzinho também. Temos o Dr. Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo. Ele é médico da medicina funcional integrativa, que cuida da sua saúde sem o auxílio de medicamentos. Fica aqui meu agradecimento. O Renato é quem cuida da minha saúde também. Temos a Sacra, que é a sua agência de marketing, soluções em comunicação e conteúdo, que é responsável aqui pelo nosso podcast. Brisa, moda feminina. A Simone, ela é uma pessoa maravilhosa, extremamente ungida e abençoada. Ela tem um olhar para a mulher e para a vestimenta da mulher que realmente te torna muito feminina, muito elegante. Dá uma passadinha lá na Brisa. Temos a Arcos Training, que é a primeira academia de atividade física que inclui corpo, mente e espírito. É a Arcos Training. Fica aqui o nosso muito obrigada. E a FL Home, que é o perfume para ambiente. É muito importante você ter um posicionamento e uma identidade olfativa também. Sabe aquelas lojas que você passa, que você lembra muito M. Martin e tal? A FL Home é isso, ela é especializada e ela tem perfumes extremamente exclusivos, e ela nasceu aqui também, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é uma terra abençoada, né, Naína? Tem muita coisa boa que sai Você sabia que eu daqui. tenho uma memória olfativa tremenda? Você tem? Sempre tive, É muito legal, né, a memória sempre. olfativa. E sem contar que o Me olfato também, ele volta te aquela remete. história: "Ai, esse cheiro me lembra lá aquele hotel lá atrás, não sei o quê". Eu tenho uma memória olfativa É gigantesca. muito legal, é muito Uhum. legal. Naína, e como então, que a gente prepara as pessoas, né, quem nos ouve que já tem as crianças com esse diagnóstico, mas também, eh, contando para essas pessoas que já tem estudos que mostram que até 2030, a cada 2 nascidos, um será autista. Eu adoro quando alguém fala isso, que tem o conhecimento disso. Não são todos que têm. Você já está falando para mim um dado que é, Uhum. assim, ciência, Ciência. tá? É um projeto científico assinado, não é uma pesquisa qualquer, é ciência. Você pode procurar, é de uma médica da Inglaterra, que comprova, através de gráficos e através do CDC, que é onde a gente tem a base hoje mundial, porque no Brasil, por exemplo, o censo, nós tivemos que lutar muito para conseguir colocar o censo, né? Foi na época agora do Bolsonaro, impressionando esse Bolsonaro, assim, um monte para a gente conseguir colocar. E mesmo assim, hoje, eles fazem não é quantitativo, eles fazem qualitativo. Então, a cada uma casa que vai pedir, saber se Aham. tem uma pessoa com deficiência, vão ter 10 casas que não vão perguntar. Na minha casa, por exemplo, me perguntaram quantos banheiros eu tinha, mas não me perguntou se eu tinha um filho com deficiência, né? Então, Entendi. as políticas públicas também são complicadas. Então, através do CDC, que é onde a gente faz realmente essa contagem exata, que é dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças, tudo lá. Uhum. Hoje, no dia de hoje, é 36 crianças que nascem, uma está nascendo dentro do espectro. Agora, ano que vem, está indo para 19. Então, a cada 19 crianças que nascem, uma está nascendo dentro do espectro. E assim, se você for acompanhando os números, você É fica assustador, né? passado. Vamos colocar que a ciência diz que daqui a 5 anos, a cada 2 que nascerem, um desse vai estar dentro do espectro. Não tem como fugir. Não existe. Eu falo, toda vez que você vê alguma coisa de capacitismo, ou alguma coisa de preconceito, a primeira coisa que eu falo, primeiro, eu adoro falar isso, primeiro que você não sabe o que é, então se prepare, porque você vai ter na sua família. Se você não tem um filho, você vai ter um neto, você vai ter um sobrinho, alguém na sua família vai ter. Eu não sei o porquê.
Eu não sei se é uma evolução da espécie humana, sei lá o que que é, não sei. Mas vai ter. Até porque a gente não sabe se do dia pra noite a gente vai virar uma pessoa com deficiência. Sim. A minha avó é o maior exemplo disso, da minha vida. Eu falo, ela era uma pessoa que andava, sofreu um acidente de carro e virou cadeirante. Eu tive 2 cadeirantes na minha família a vida inteira, o amor da minha vida era cadeirante. Então você não sabe, e se prepare. Não adianta você achar que você é intocável. Tenha mais empatia, aprenda a respeitar. Se você não respeita, se você acha, ai, sabe, tem gente que fala, ah, isso aí é mal educado, que não é bem, não sabe, não tem educação, ou que não sei o quê. Ixi, a gente escuta muito isso, né? Uhum. Aí a mãe fica lá em pânico, pedindo, pelo amor de Deus, para passar uma fila, para a pessoa não se desregular inteira, e ninguém entende nada do porquê, porque não tem empatia, não é porque não quer, Uhum. porque a informação a gente está levando o tempo inteiro. A gente agradece muito quando a gente pode passar a informação, porque sabe que é a forma de a gente combater o preconceito, né? Sim. E não desistir. Não adianta você desistir, porque tem horas que você quer desistir. As mães não saem de casa. Temos inúmeras pessoas que não vão na família, no Natal, não são chamados para aniversário. Temos inúmeras famílias, não é pouca não, é muita. Nós fizemos uma festa uma vez que as crianças nunca tinham ido num buffet, porque eles não eram chamados para ir para aniversário também. As famílias se Isso é uma dor real, que eu já passei isso na minha casa. mas você não tem É noção, muito. a gente fica claudurado. Eu, graças a Deus, eu falo, essa parte da família, o João sempre foi extremamente amado, muito amado. Mas é uma raridade. Saí um dia, esses dias agora, você vê o que que é o estresse, né. Uhum. Saí com a sua irmã também. Nós fomos no parque. Todo mundo ali conversando, fazendo piquenique numa boa, e todas nós, assim, desesperada, com medo de acontecer alguma coisa, de um corrigir, outro pegar, isso aí. Você fica em pânico o tempo inteiro, 100% do tempo Alerta, né? alerta. Você não fica mais normal, não vai ter uma vida normal, nunca mais. Por isso que eu falo do cuidado, da rede de apoio, quanto que é importante de você falar da sua irmã, e Sim. saber o pouquinho que ela conseguir ficar em paz, né. Em paz, é É, isso. Em paz. é E não é difícil. que não ama, né, Naína? A gente precisa deixar claro, gente, são mães, ama essas crianças, mas eles Vixe são Maria, o muito maior a minha cansativos. vida, o amor da minha vida, a coisa mais perfeita que eu tenho no mundo é o João. Eu amo estar com o João. Hoje, não é mais como antigamente, que o João tinha inúmeras crises, tudo, não tenho mais isso com o João. Hoje ele Qual é que é a maior dificuldade que você tem com o João hoje? Que eu você já tenho teve, que muito você tem medo. hoje? O que eu tenho hoje de medo é dele se perder, dele estar sozinho, dele não conseguir explicar, Uhum. eh, e vai com qualquer um. Por exemplo, estava saindo de casa esses dias, saindo no condomínio, veio um amigo nosso, falou: "Vamos pescar, João?" Ele já foi direto para o carro. Eu falei: "Não, meu filho, volta aqui." Nem conheci o cara. Esse é o meu pavor, é o meu medo maior com o João, então eu tenho muito cuidado. Eu não ia colocar ele na escola, se não tivesse uma pessoa que me garantisse que ele ia estar 100% do tempo com ele, porque eu não sei o que pode acontecer na hora do intervalo. Eu falo, na escola, eu não brigo, não falo nada, eu não quero saber da parte pedagógica, a pessoa estudou para isso, eu não, eu sou mãe. Aham. Mas a parte da segurança eu tenho pavor. Ô, Naína, e onde hoje o João estuda escola pública ou particular? Fiz questão de colocar ele na escola pública, Uhum. questão absoluta, porque a lei veio por causa dele. Primeira coisa, né, e depois porque eu sabia que todas as mães passavam ao mesmo tempo, eu conseguia lutar por políticas públicas, esse tempo tudo igual. Agora ele acabou o 9º ano, ano passado, e eu não ia colocar ele. Você acredita que eu ia fazer isso? Porque eu vi, assim, quanto mais vai crescendo, eles vão ficando, os adolescentes, eles não querem mais acolher. Então, na formatura do João, eu percebi que ele estava, assim, uma rodinha, cheio de meninos, e ele ia atrás. Ele queria imitar, ele queria fazer igual, né. E todo mundo virava as costas pra ele. Aí o outro pelo lado virava as costas pra ele. Aí eu olhava aquilo e o pai também viu, né. Aí todo mundo ali, feliz da vida, que foi a primeira formatura do João, a gente não sabia que se ia ser a única, não sabe, né, que vai ser no futuro. Uhum. E eu assim, e o pai também. Eu e o pai, o tempo inteiro eu percebia que a gente estava olhando, a gente olhava um para o outro, assim, tipo, ele vendo ele sendo ignorado. Aí eu falei: "Eu não vou colocar ele no ensino médio. Não quero, isso não é inclusão. Inclusão é falsa inclusão. Eu não vou jogar meu filho ali dentro onde ele não é benquisto. As pessoas não querem ficar com ele, tem um monte de adolescente é ruim, não tem Uhum. jeito, faz bullying, essas coisas, e ele não entende a maldade, né, e que você mandar ele fazer, ele vai fazer, literalmente. Ele é literal, se você falar para ele: "Vai lá no banheiro e faz isso", ele vai fazer. Então eu tenho pavor enorme disso. Só que aí Deus eu falo assim, fui muito, muito, muito,
A minha família também, todo mundo me criticou, porque eu não ia colocar ele, que ele queria. Eu falei: "Mas não é questão de é questão de segurança dele, né, pra mim eu tenho pavor, medo mesmo". Uhum. E aí ele tem uma professora que fica com ele hoje o tempo inteiro dentro da sala de aula fora da sala de aula, quando tá no intervalo, aí quando entra, é que ela sai uns 10, 15 minutinhos pra deixar ele sozinho. E no primeiro dia de aula eu tive um problema. Deixa eu contar. Posso contar? Pode, claro. Olha, primeiro dia de aula do João, eu fui buscar, eu fiquei lá fora um tempão. Aí quando foi 3h30 por aí eu saí. Falei: "Ele tá muito bem, né". Falei: "Vou sair, daqui a pouco eu volto, né". Quando eu voltei, ele falou assim: "Mãe, espera um pouquinho que teve um problema". Falei: "Meu Deus do céu", né, nunca tem nada de problema. Então, a professora saiu 10 minutinhos e tirou foto de uma menina que é cadeirante, é uma colega dele. Tirou umas fotos dela, porque ele pode entrar com o celular, porque ele se comunica também com o celular, né, Ele escreve? escreve. Aham. E aí a menina ficou puta da vida, brava, falou que ele era preconceituoso, que não sei o quê, e quanto mais ela gritava, mais brava ela ficava, ele começou a rir. O Ah. nervosismo, ele começou a rir. Pensa o auê. Falei: "Não, é só comigo que acontece essas coisas, cara". Falei: Que eu vou fazer?". Aí eu depois, à noite, eu fui perguntar pra ele: "Sabe por que que ele tirou foto dela?". Porque ela era bonita. Ah, pensa, a menina é linda, a menina é bonita, um cabelão, assim, preto, linda ela. E ela puta da vida. A gente teve que explicar pra ela, Pra ela o né, porquê. de Ele tudo. conseguiu explicar? Conseguiu nada. A gente teve que fazer explicar para a professora, falar com ele. Aí eu combinei com a escola agora, dia 2. Falei: "Deixa eu entrar na escola para fazer, né, uma tipo uma palestrinha com eles, não vai ser nem eu, vou colocar a psicóloga para Aham. fazer, para poder mostrar as especificidades". A menina perdoou ele agora, mas no primeiro dia de aula, o caos. Já causou a Eu confusão. falava: "Gente do céu, cada coisa". Aí falaram assim: "Vai ver, ele não conhece, não tá vendo, achando diferente". Eu falei: "Não, ele conhece sim, a vida inteira, ele já nasceu vendo cadeira de roda". O Theo, eu lembro que eu ia no Juliano Varela, Uhum. com eles para nadar, tudo assim, ele nunca fez tratamento, mas a gente ia lá visitar. O Theo nunca viu diferença uma pessoa com síndrome de Down ou não, para ele era tudo igual, para ele é tudo normal, o Theo já nasceu dessa forma. Meus Uau! filhos não têm isso. E aí depois eu fui perguntando, perguntando, é porque ele achou ela bonita. Você Olha que vê? coisa linda, gente. Naína, eu tô Hum, encantada com você, eu tô hum, encantada com o que você faz, eu tô encantada com a sua entrega e estou hum. encantada com seus filhos, Você né. vai se apaixonar o dia que você conhecer, Que né. você, continue, avance, né, e a minha oração, com Hum. certeza você estará nas minhas orações, é para que Deus te fortaleça, né, que da sua boca, quando você estiver cansada, você fala: "Diga o fraco, eu sou forte. Diga o Não, fraco, eu sou forte", né, porque Deus vai te eu fortalecer. falo: "Deus me capacita o tempo Isso. inteiro, Letícia". É, Eu já Ele cheguei a faz. falar na frente do microfone, com 29 legisladores ali na minha frente, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu falava e Deus me preparava, não era eu que estava falando, Deus me usava para fazer aquilo. Todos ele precisa da gente, né, ele precisa da gente. Certeza. E o que você passa é um testemunho vivo, porque Hum. uma coisa é saber o autismo de ouvir falar. Uhum, Outra coisa é viver o autismo, é ser a mãe do autista. uhum, É ser a mãe que ficou sozinha, é ser a mãe que luta sozinha uhum, e é ser a principal âncora desse filho, né, mas sabendo que você tem um pai que te sustenta, né, e uhum. que se ele deixou você passar por isso é porque muitas pessoas precisam, saber que é possível sim vencer, Eu falo, né, é possível eu tinha um achar propósito. descanso em meio ao caos, né, igual você Uhum. teve um combinado com Deus, né, que se o João falasse, É, eu combinei, eu tive. uau, Falei assim, meu filho, minha avó falou: "Hoje a gente vai fazer um compromisso", antes de eu ir para os Estados Unidos pela primeira vez, que eu fui procurar o que existia no mundo. Falei: "O que existe no mundo, do melhor do mundo, eu tenho que fazer, que se ele não fazer, se ele não falar, se ele não fizer, não escrever, letrar, eu fiz". E a minha avó falou: "Quando eu tive a minha filha, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como ir com ela para São Paulo, para levar ela nos tratamentos. Hoje que eu tenho alguma coisa, então vamos fazer tudo pelo João. E se ele falar, nosso compromisso com Deus é isso, você vai fazer pelo próximo". E o João veio com o objetivo. Graças à minha dor, a tudo que ele passou, muitas coisas mudaram no nível do Brasil, não é nem aqui. Então eu falo, tudo eu tinha que passar. Eu fui usada é. E assim, e dele. Deus não tem filhos prediletos e ele escolhe os improváveis, né, por que eu?
Por que comigo? Certo? Quantas vezes você fez essa pergunta? Hum. Eu também não sei te dar essa resposta, mas Deus sabe. E Uhum. você está cumprindo o seu propósito. E todos nós nascemos com um propósito em nós. Primeiro, nos reconectarmos com Deus e nos tornarmos filhos verdadeiros, né? Uhum. Através de confissão, através de batismos, encontrarmos com Deus. E aí continuarmos a trajetória, né? Porque a Bíblia diz que nós iremos fazer obras ainda maiores e melhores do que as que Jesus fez. Olha como isso é forte, né? Então, quando você toma a identidade de filho, você sabe que a sua vida já não é mais só sobre você, é Uhum. sobre o outro, né? O nome do canal é Não é Treino, é Reino. Então, quando você desenvolve a pessoa através de treinos, você impacta o reino de Deus. Então, todas as vezes que você desenvolve o João, você está treinando o João para que Uhum. no reino de Deus também se fortaleça. Porque quantos autistas incríveis nós temos, né? Nós temos o Lionel Messi, diz que Elon Musk também tem um nível, né, de autismo. Então, eles são Uhum. incríveis, eles são extraordinários. Bill Nós Gates. precisamos, Bill Gates, melhorar a nós. Tendo ou não tendo o diagnóstico. Uhum. Todos os dias a gente precisa decidir ser 1% melhor. Só. Se você conseguir ter um amor, ter um respeito, ter um cuidado pelo outro, já tá bom. A gente Uhum. já vai deixar o mundo muito melhor para as outras pessoas. Mas antes de ser uma casca, né? As pessoas verem lá, seja. Aí hoje a Naína, você veio assim, sem a armadura, né, Sim. né, veio mostrar realmente que e mulheres, mães, Naína está precisando de ajuda, Proditeia precisa de ajuda, né, ela precisa dar um descansinho aí, Ninguém né, sabe. você precisa contar. Ninguém imagina. Eu não choro, eu sou um monstro. Não fique só, Eu como Naína. mãe, eu não falo como mãe. Então, É difícil, não é? Eu também sou mãe. é As pessoas possível, têm que entender também, né? A gente tem que se fortalecer às vezes, é Naína, difícil. você já deu muitos recados enquanto Naína Proditeia, que é o que te Ah, sim. conhecem, né. E para encerrar, eu quero que você dê um recado da Naína mãe, para quem nos ouve, assim. Pensa que essa mensagem vai chegar em todos os cantos deste país, em todas as línguas, ele será traduzido em todas, todo mundo vai te ouvir. O que que você teria para falar hoje? Eu vou te falar que foi uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida, que eu nunca imaginei, foi agora. Dia 2 foi o Dia Internacional da Conscientização e no dia 3 o João foi representar todos os autistas, né, de Campo Grande na Câmara Municipal. Eu nunca na minha vida imaginei que meu filho fosse dar uma entrevista. Você acredita que o João deu uma entrevista? Eu acredito. Eu fiquei tão passada com aquilo. Eu falava: "Gente, eu não imaginava, eu não esperava aquilo". Mas eu não desisti do meu filho. Então, por mais que você tenha dor, por mais que você tenha todas as dificuldades, todas as barreiras atitudinais do dia a dia são as piores, não é a atitude do próximo que mais dói na gente. Não desista do seu filho. O meu filho é a prova viva Uau. que meu filho nível 3, tudo que falaram que ele não ia fazer, tudo que ele não ia ser, ele faz. Ele faz tudo. Então não desista do seu filho. Isso foi o que eu escrevi. Falei: "Gente, foi uma das maiores felicidades da minha vida que nem eu esperava". Uau. Não imaginava isso. E ele chegou, alcançou e já passou. Cara, agora eu vejo, ele passou o que eu esperava dele. Olha só. Oh, sonhe mais agora. Sonhe mais Cara. coisas maiores, porque a Bíblia diz que os meus planos, Hum. planos de Deus, são infinitamente maiores e melhores do que você pode imaginar. Então, como Hum. você sonhou alto, Deus colocou num outro patamar. E Ele está te Eu convidando não agora. Sonha mais um esperava. pouquinho que eu posso. É Pois isso que é. a gente precisa ser reativado em nós, a capacidade de sonhar. E de acreditar E de neles, cara. A gente precisa acreditar. A acreditar. maioria, agora com diagnóstico ou não, quantas pessoas estão vivendo, aquém daquilo que vivendo no ordinário, no mediano, na mediocridade. Não é isso que Deus E quer. Deus aceitando quer a gente aquilo. no extraordinário. Ele quer que você desfrute de gente, tamanho que é o mundo. Quantas coisas tem, ele não quer que você fique aqui. Uhum. Ele quer te dar o mundo, porque você é filha e tem que tomar posse disso tudo. De fazer parte do reino de Deus e ser Sim. príncipe, princesa, reis e rainhas, mas não, estão vivendo como plebeus ainda, né, na terra do Egito, não. Uhum. A gente precisa caminhar para esse lugar e desfrutar e celebrar. É. Obrigada, Naína, Ai, mais uma muitíssimo, muito vez. obrigada. Obrigada, foi demais te ouvir. Eu quero que grave essa parte, Thiago. Geralmente, Hã.
Essa flor é para você. Hã. Eu entrego quando a gente acaba o podcast, mas hoje eu faço questão Hum. de falar o que ela significa, né. O símbolo do canal é uma tulipa, e a tulipa, essa flor significa o perfeito amor. E o que eu faço aqui é pelo perfeito amor de Cristo, porque eu acredito que todas as pessoas neste planeta têm algo para transmitir e ensinar na vida do outro, né. E eu amo abrir oportunidades para essas pessoas estarem aqui. E quando você sair daqui, Naína, olhar para essa flor, você sinta e receba o amor de Cristo, que é o que ele tem por você. Deus, ele é o perfeito amor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente do que você passa, que as suas lutas são intensas. Mas existe uma pessoa que te ama, 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 e que te coloca no colo todos os dias. Então, essa flor é para você lembrar do perfeito amor. Ele é o elo perfeito. Sim. Ele é o elo perfeito. Então, o amor que você tem pelo seu João, Deus tem infinitamente maior por você. Pela sua entrega, pela sua doação, pela sua forma incondicional, assim como o Theo também. Tem uma mãe maravilhosa, linda. Theo, sua mamãe te ama muito, viu, cara? É. E você tem um irmão incrível, tá? Quero te conhecer também. Iná, leva essa flor, tá? Lembra que o dia que você veio aqui Uhum. e que você é especial e extraordinária. Vou te Tá contar bom? uma coisinha. As orquídeas, elas são eternas, se bem cuidadas. É. Eu sempre vou lembrar do que você me falou. Toda vez que ela florir, cada ano que ela estiver florindo, eu vou lembrar disso, do amor de Deus por nós. Uau. Lá em casa, Eu não todo nosso entrego, cuidado. eu não entrego, eu Muito trago a obrigada. orquídea porque a tulipa ela é uma flor do inverno, Não tem. então eu não consigo entregá-la. Mas agora eu já tive mais um aprendizado, orquídea eterna, então É o presente você tem eterno. mais um. Uau! É, eu falo, adoro dar orquídeas, receber orquídeas, amo, é o melhor presente, porque são Jura? eternos. Que Quando você legal. tá com amor, imagina, toda vez que todo ano vai florir, você vai lembrar. E ela é linda, né? Maravilhosa, eu Essa vou cor tá linda, linda, tá linda. pra Tá sempre do meu combinando lado. com você, rosa, É. amarelinho, tá linda. É isso. Mais algum recado, Naína? Quer falar Não, com não alguém? precisa Não? não, só Gente, eu preciso agradecer a sua audiência e pedir para que você se inscreva no nosso canal. É simples, só clicar nesse link que está aparecendo aqui na sua tela. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque o conhecimento ele é libertador. Se você ainda não conhecia a Naína, eu vou deixar aqui as redes sociais dela. Se você conhece alguém que precisa da ajuda da Naína em termos de autismo, ela está aqui pronta para te ajudar. E eu espero você no nosso próximo episódio. Não é treino, é reino. Que Deus te abençoe. Até lá.